Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Algum dia o poder será dado à ternura. Antes da gente efetivamente começar o episódio, a gente não pode deixar de falar, e é com muita alegria, muito orgulho que a gente fala da nossa parceira, da Sabiá Marcas, que tem nos ajudado aí há mais de um ano agora, nesse processo de registro de marcas. Desculpa, o áudio longo é nosso, ninguém pode ter, nosso nome está registradíssimo para a gente. E é uma alegria tão grande, para além da proteção que isso traz, a gente sempre comenta isso, né? Que protege, mas que também dá uma sensação ainda maior de pertencimento, né? De algo construído e seriamente pensado, das ideias que a gente tem para o podcast. Então, ninguém pode usar nosso nome para fazer qualquer coisa diferente do que a gente faz. Aliás, ninguém pode usar o nosso nome para nada, essa é a verdade. Mas nos protege nesse sentido também. E a gente tem um cupom, que quem acompanha aqui a gente já deve ter ouvido, que é Áudio Longo Sabiá 10. Quem tiver interesse também de registrar a marca, seja para clínica, seja para curso, ou para qualquer empreendimento que esse tipo de proteção ajuda, entre em contato com o pessoal da Sabiá, eles são ótimos. E a gente vai deixar sempre na descrição, né? Tanto o site quanto o arroba deles. Podem entrar em contato que a gente aposta todas as nossas fichas, assim, confia com muita segurança. E aí, com esse cupom, quem entrar em contato com eles, ao fechar o contrato, tem 10% de desconto. E aí, conta pra gente se vocês fecharem, que a gente vai ficar muito feliz também. É muito bom quando chega, né? Assim, quando a gente tem essa troca. Muito legal. Sim. Bora? Então tá. Ternura. Substantivo feminino. Qualidade do que é terno e meigo. Sentimento de afeição e carinho. Remete a acolhimento e cuidado. Palavra que encaixa naquilo que Ferenczi propõe como a linguagem a partir da qual a criança vive e comunica seu amor. Linguagem esta que, se perdida no adulto, pode gerar muita confusão. Como diz Saint-Exupéry, do famoso Pequeno Príncipe, todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. O efeito desse esquecimento costuma ser bastante traumático. O risco é o adulto confundir as brincadeiras e fantasias infantis com os desejos de um adulto já sexualmente maduro, porque, afinal, a criança não quer de fato ocupar o lugar do genitor, não quer adentrar no discurso e na vivência da paixão adulta. Ela não tem corpo nem aparato psíquico para tal. Tal confusão gera violências e o resultado disso são crianças sensíveis, precocemente amadurecidas, submetidas e identificadas com as vontades do adulto que, por não cuidar delas, passou a ocupar um lugar de agressor. Essas crianças chegam até nós muitas vezes já adultas, com um sofrimento psíquico tão grande que demandam de nós não reviver o trauma já experimentado, mas que possamos apanhá-las antes que caiam no precipício, como na fantasia descrita por Selinger no Apanhador no Campo de Centeio. Convidam psicanalistas a deixarem a posição, por vezes confortável, de interpretação e distanciamento para uma experiência viva da angústia que é ali apresentada. Não nos parece simples. Como, afinal, estabelecer uma comunicação o menos traumática possível? Como acolher as linguagens que nos aparecem e nos colocar como verdadeiramente confiáveis? Seja com a criança que depende de nós, seja com o paciente que nos confia aquilo que lhe é mais precioso. Confiança é entrega, vem do alívio da sinceridade e depende da disponibilidade para enfrentar o desafio que é receber nas mãos a vida de alguém. O que só nos parece possível se nós, que a recebemos, não nos esquecermos da ternura. Como disse Rubem Alves, algum dia o poder será dado à ternura. Teria esse dia chegado? É sobre isso que queremos conversar hoje. Vem com a gente? E a pessoa que está aqui com a gente hoje esbanja ternura e espontaneidade e vem de forma tão carinhosa compor aqui junto com a gente essa conversa. Carla, no tempo de um áudio, conta para nós, quem é você? Primeiro, eu quero falar da minha alegria de estar aqui com vocês, né, que foram companhia aí para a gente durante um tempo muito traumático, que foi aí a pandemia, onde vocês encontraram, né, uma linguagem aí
de êxito que tocou a gente, acolheu a gente durante um período tão difícil, e a partir daí foram crescendo e criando outras possibilidades aí de encontro, né? Então, queria agradecer muito o convite, me apresentar. Essa parte do podcast, para mim, é a mais legal, sabia? Mais interessante. Eu amo ouvir as pessoas contarem as próprias histórias e como a psicologia ou a psicanálise entrou na vida de cada um. Eu adoro essa parte. Fiquei pensando, né, como é que eu vou me apresentar? Eu não posso deixar de me apresentar contando que eu sou psicóloga, casada com o meu namorado dos 14 anos. Então, eu tenho 2 filhas, a Maria Fernanda, de 28, a Rafaela, de 22, e sou também a filha, então, né, do seu José, da Dona Maria. Tenho 2 irmãos. Meus pais eram donos de loja de móveis, e eu cresci dentro da loja. Então, aquele filme, A Loja de Brinquedos, né, a loja de móveis dos meus pais era a loja de brinquedos, a minha loja de brinquedos, né? Então, eu brincava de ser a dona, trabalhava, carimbava as coisas, vendia durante o dia, ficava lá atrapalhando e brincando com as minhas fantasias, e à noite aquilo virava realmente uma loja de brinquedos. Então, minhas amigas iam, a gente pulava nos colchões, a gente brincava de estátua nos sofás, porque era na Rua do Centro, então as pessoas passavam naquela época, ainda saíam para ver vitrine, então iam lá para ver os móveis, e a gente ficava lá brincando de estátua, assim. Então foi um lugar onde eu cresci, né? E realmente não tinha muito contato com a psicologia, a psicanálise. Eu realmente não conhecia, não sabia absolutamente nada disso. Nunca tive alguém próximo que fizesse, que me falasse sobre isso. Então, realmente, eu não gostaria de contar assim, né? Que eu descobri isso, assim, o assado, mas eu fui saber um pouco da psicologia e da psicanálise através da namorada. Então, eu já era adolescente, de uma namorada de um irmão meu que fazia psicologia. E um dia, ela contando sobre a experiência de atendimento, então ela estava contando que ela estava atendendo uma criança, estava no estágio, né, da psicologia, e que ela estava atendendo uma criança que brincava muito de stop. E que brincava de stop, que brincava de stop, que ela não estava entendendo muito bem o que fazer com ela, o que estava acontecendo, e que ela foi fazer a supervisão, e a supervisora, então, disse para ela que essa criança, ela estava querendo dizer stop para as coisas que estavam acontecendo na casa dela, né? Então, eu entendo que ela deveria ter muitos mais elementos da história da criança para fazer uma hipótese dessa, né? Mas quando ela me contou isso, maravilhoso, eu falei, como assim? Como essa pessoa, né? Fala uma coisa dessa, de uma brincadeira, né? Assim, então, essa foi, assim, eu acho que uma cena que fundou, né, dentro de mim, assim, esse impacto. Talvez eu fui traumatizada por ela, né? De uma forma onde aquilo me toca e provoca um negócio que você fala assim, como assim, né? E eu acho que foi aonde eu falei, eu quero entender disso, eu quero fazer isso, eu quero, a partir disso, eu comecei a me interessar mais e estudar e pensar, eu quero fazer aquilo lá, né? Eu quero... Não sei muito bem o que era, viu? Se era interpretar, se eu queria também parar alguma coisa em algum lugar, né? Enfim, mas eu fiquei pensando, né, aqui para contar para vocês assim, que seria então essa cena inicial, assim, inaugural, né? Eu acho que vem um pouco ao encontro do que a gente vai conversar, sabe? Que eu acho que tem a ver com a ideia de algo que se apresenta e causa um estranhamento, nesse caso, uma curiosidade, e aí eu fico pensando, ao longo do que eu fui me interessando em estudar, e aí cheguei no Ferenc, na confusão de línguas, porque isso foi muito depois, assim, né? Eu lembro que eu estava na formação, e quem me falou desse texto foi a minha analista, a Ana Rita, na época, ela me falou desse texto, e quando eu li, foi outro impacto, assim, eu falei, puxa, isso aqui
me faz sentido. E eu acho que liga com essa ideia da menininha, né? Dessa menininha que estava sendo atendida pela namorada na época do meu irmão, né? Que é a ideia também de ter uma criança estar ocupada em resolver problemas dos adultos, né? E resolver o problema familiar, né? E essa ideia de que ela poderia ter esse poder de salvar. E, ao mesmo tempo, o que isso provoca dentro dessa criança. Isso é uma coisa que eu acho que me faz olhar e a partir principalmente dos estudos do Ferenczi, me deu mais subsídio, assim, mais recurso assim, para eu olhar melhor para essa situação, que eu acho que isso está sempre muito presente dentro do nosso consultório. A criança, tanto a criança, quando a gente atende de fato a clínica infantil, mas também, como vocês falaram lá no início, né, o adulto que continua com essa criança dentro, assim, tentando salvar e resolver algumas coisas que também não são impossíveis, né? E que fica, e com isso, muitas vezes, se deformando, se esquecendo, né? Assim, perdendo partes da própria vida, né? Então, eu acho que é por aí, assim, que eu quis me apresentar, porque eu acho que o tema, e eu acho que até minha curiosidade em cima desse tema, vem desde muito cedo, né? E vem se construindo aí através desses impactos, assim, que às vezes eu escuto alguém e falo assim, nossa, isso aí faz sentido, aí eu vou atrás de estudar aquilo, né? Então, assim, eu não sou uma ferenciana, eu não vou conseguir falar para vocês do percurso do Ferenc, das datas, mas essa coisa do Ferenc me pegou e me ajuda, né? E aí eu vou atrás disso de diversas maneiras aí, mas eu acho que esse tema é um tema que me interessa muito, né? Acho que é isso, meninas, por enquanto. Ai, são tantas coisas que dá vontade de te falar da sua apresentação. Acho que primeiro agradecer pelo seu carinho ao falar com a gente do podcast, como você falou, acho que com tanta ternura. Pensei na hora que você foi falando, né, do impacto, aí me veio a ideia do Meltzer, do impacto estético, Sim. né? Quando você ouve ali a namorada do seu irmão e o que desconcerta, né, mas que também te apresenta um caminho. E eu fiquei pensando que a teoria, ela realmente faz sentido quando ela está atrelada com a vida. Desde que a gente começou a estudar esse tema aqui pro episódio, acho que isso é uma coisa que a gente até pôs no roteiro, né? A gente não estuda muito Ferenczi, né? Assim, tá tendo uma retomada, sim, né? Sim. Mas assim, a gente, por exemplo, esse é o nosso segundo episódio que a gente fala sobre Ferenczi, né? Em 103 episódios. Posso ter enganado, mas né, amiga? É o segundo que a gente fala desse autor. E aí, conforme eu ia lendo a teoria, ela foi, assim, aparecendo em tantos lugares, assim, nos meus atendimentos, numa supervisão que eu estava dando essa semana, no livro que eu estava lendo, que eu até vou indicar na Caixa de Pandora. E aí você consegue ver, né? É uma teoria que está ali mesmo, né? Na retomada do Ferenczi, alguns autores, né, pensam, falam disso também como a retomada do reprimido, ou a retomada do clivado, né, quando o retorno, né, pensar em que o Ferenczi está voltando para ser ouvido, como se ele também tivesse, durante o desenvolvimento da teoria e da metapsicologia, né, da história da psicanálise, como se ele também tivesse sido clivado ou deixado de fora, exatamente porque ele trazia uma questão a questão da hipocrisia, que pode estar presente também nas relações de analista e analisando, né? Então ele toca num ponto muito importante e desconfortável para a gente. Então o desmentido ele sempre acontece quando toca num ponto que é insuportável de ser pensado, né? A pessoa que faz o desmentido não faz porque ele é perverso, porque ele é uma pessoa ruim, mas porque ele não tolera, né? Ter que pensar e viver aquela verdade, né? Aquela situação. Então, tem alguns autores que colocam dessa maneira também o retorno do Ferenczi agora. É claro que também porque é uma teoria que ajuda muito a gente a pensar as questões
políticas, as questões sociais, né? Então, acho que isso também ele está sendo muito aproveitado para isso, né? Mas eu acho interessante pensar isso no movimento analítico, né, do desenvolvimento, assim, na questão de que por que que ele ficou tão esquecido, ele foi pouco, né, dizem que o Jones, né, tinha uma rivalidade com ele, competia o amor dele pelo Freud, né, assim, essa questão, e que ele acaba falando que Ferenc estava louco, né, então ele tirou o crédito, que isso é uma outra coisa que acontece no desmentido, né, que uma das formas de você silenciar e falar que aquilo não aconteceu é falar, tá louco, né, com as mulheres isso a gente escuta, deu um piti lá e ficou louca, né? É um jeito de tirar o crédito, né? Então, isso aconteceu, né? Depois do desencontro aí de línguas dele com o Freud, com a questão da confusão de línguas desse texto. E o Jones, depois, contando a história do movimento da psicanálise, ele tira o crédito do Ferenc, se colocando ele como alguém que enlouqueceu. Então, ele ficou um tempo silenciado aí, e eu na minha formação, não li Ferenc, né? Eu fiz uma formação, né? A gente vê uma formação super densa, teórica, a gente não lê Ferenc, né? Eu fui conhecendo ele fora do circuito. E eu acho que é o que vocês estão falando, né? Assim, vocês têm um monte de programas e vocês conversaram com a Luísa, é com a Luísa, né? Que vocês conversaram sobre Ferenc, né? Muito legal, aquele encontro foi maravilhoso. Inclusive, ela traz muitas questões importantes que dá para a gente aproveitar hoje. Então, é casadinho, quem não viu, vai lá ver aquele para depois. Maravilhosa, Carla. A gente mesmo não sabe fazer. A gente é péssima para fazer o nosso merchan. Pode ir lá ver a Luísa, que é muito bom dela, e aí depois a gente continua aqui. Eu fiquei aqui pensando tanto que isso volta na clínica, assim. Que bom que ele tem recuperado o microfone, sabe? Recuperado o espaço para ser ouvido. E tanto que é difícil lidar com isso quando o paciente traz algo que tem a ver com a nossa postura, com a forma como que a gente diz e faz, fica para ele também, e como quando o negócio não existe uma comunicação ali, né, entre o que a gente de fato diz e faz e a forma como o paciente recebe, e como é muito difícil reaproximar isso sem cair no lugar do desmentido, né? Pelo menos porque eu acho que algum esclarecimento precisa acontecer para que a coisa não fique, né, só num grande mal entendido, mas para acolher as duas coisas, de que não sei, assim, fiquei pensando sobre isso e pensando sobre como é fundamental que isso seja levado em consideração na hora de ouvir, de viver essas coisas na clínica. Você sabe que uma coisa que eu acho que acontece muito, né? Por mais análise que a gente faça, supervisão, né? Quando você está atendendo, muitas vezes o paciente, gente, é impressionante, tem uns pacientes com uma sensibilidade, com uma condição de ouvir e de perceber o analista, né? E eu acho que aí vem, inclusive, de pacientes que têm história de trauma, né? Ele pode tanto fazer confusões, muitas, né? Mas também está muito afinado para perceber os desafios do analista. E aí, ele também denuncia para você algumas hipocrisias, né? Algumas coisas que você... E não são grandes coisas, são pequenas, né? É assim, você está com uma voz irritada e falando de alguma outra coisa, né? Falando que está tudo bem, mas irritado, né? Ele está ouvindo a irritação. E aí ele pega e fala: você está bravo? Não, né? Então, ele te coloca, ele te convoca a se observar. Como uma criança com os pais, é impressionante, né? Eu brinco que, às vezes, quando eu ficava louca com a minha filha mais nova, né, que às vezes eu falava, não precisa regalar o olho assim, não sei o quê. Né? Quando você tem aquele descontrole, né? E aí, a hora que ela falava assim, a minha mais velha também tinha uma outra coisa que ela falava que era muito legal também, é que de vez em quando ela falava, lá vem a palestra.
né? Isso eu, muitas vezes eu estou atendendo, eu me lembro delas, né? Porque eu acho que essa coisa palestra é a falação tá descolada, sabe? E a gente faz isso, a gente vai fazer, não que isso não aconteça, acontece o tempo todo, né? Mas eu acho que a grande questão é quando isso é captado e devolvido. E o que que você vai fazer com isso? Às vezes a gente foge, a gente desmente e sai correndo, né? E em outros momentos a gente pode aproveitar disso. E isso é muito, né, efetivo, né? Eu acho que é aí que tem esse encontro dessas línguas, já entrando um pouquinho na ideia das línguas, né? Aonde tem uma condição de poder, ó, agora nós estamos aqui, vamos ser sinceros, vamos jogar limpo, né? E para isso a gente tem que jogar limpo com a gente. E às vezes toque em pontos que não é que você não, que você precise para análise para resolver, não é isso, né? Que eu acho que é aquela ideia de faltou análise. Não, sempre vai tocar em pontos que às vezes a gente ainda não pôde pensar, né? Então, daí eu acho que vem também a ideia da mutualidade que o Ferenc fazia análise mútua, né? Porque eu acho que é real isso. Não é para isso que o nosso paciente procura a gente, não é para cuidar da gente, não, mas não tenho dúvida que a gente vai se transformando e podendo se observar e olhar para alguns pontos nossos que a gente nem viu em análise, né? Através do olhar sensível e da sinceridade do paciente com a gente. Então, eu acho que a gente ganha nesse sentido também, né, com o nosso trabalho. Eu acho que isso acontece. Bom, a gente está aqui falando disso, mas eu acho que a gente precisava explicar, assim, conversar um pouquinho sobre que línguas são essas, né? O que a gente está chamando aí de confusão de línguas, assim? O que é a língua da paixão, a língua da ternura? Né? Eu vim aqui para falar disso, né? Não, você veio aqui para conversar Para conversar sobre. Então, porque eu acho que é muito difícil, né? Esclarecer uma coisa ou outra, conceituar direitinho, porque eu acho que essas coisas elas estão, né, tão em trânsito, né? Como a língua da ternura, porque a gente vai ter que falar de coisas muito puras e que não são assim, né? Então, o que a gente pensa é que a criança tem a língua da ternura predominantemente, né? Uma criança, inicialmente, ela é predominantemente ternura, que seria. Eu acho que não tem só a ver com a doçura, a pureza, né? Assim, mas tem a ver, por isso que eu acho que é importante a gente esclarecer isso, porque às vezes parece só falar manso com, né? Que está que tá cessando, né? Não é isso, né? E eu acho que isso é uma das confusões, inclusive, com o Ferenc, com o Winnicott, né? Que fala que eles são bonzinhos, né? E não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver muito mais com essa questão, assim, então a ternura seria predominantemente da criança, porque ela está ali explorando, vivendo com os afetos, porque a gente pensar na linguagem, a gente pensar mais no modo de lidar com os afetos, não é só expressão, né? Mas a maneira como cada um, ou como você está lidando com os afetos, né? Então, a criança, ela está tá mais permeável aos afetos, né? Ela está mais com os afetos que circulam no ambiente, ela está mais permeável, mais porosa, menos defendida. Ela confia no adulto, ela se lança, uma criança que está numa situação saudável, né? Então ela está lá, ela está crescendo, ela confia demais no ambiente, ela percebe o ambiente, então ela é mais vulnerável por isso, mas essa vulnerabilidade, assim, o Ferenc não fala de uma vulnerabilidade no sentido de impotência, né? Pelo contrário, é de percepção, é de um outro jeito de olhar o mundo e de se relacionar com o mundo. É o Manuel de Barros, né, o Guimarães Rosa, né, que é essa coisa que eles trazem esse olhar através da poesia deles, né, de contato com o mundo circundante, né? Então esse é o lugar, né, da ternura. Então isso é predominante na criança, mas está presente no adulto,
que pode se conectar com aquilo que ele está sentindo, com aquilo que está ali ao redor dele. Então, tem mais a ver com o sentir do que com o pensar, do que com o verbal, né? Com a palavra falada, né? Enfim, eu acho que dá para a gente pensar isso da ternura. Estou lembrando aqui, falando para vocês, não tinha pensado nesse exemplo, mas no meu malvado favorito, que tem lá as crianças, né, que conseguem dar uma amolecida nele, né, através, não é da fala, né, é do olhar, é do jeito que elas vão se aproximando dele, até meio sem medo dele, elas não têm medo dele, né, do Gru. E o Gru é um cara assustado, né, então por isso ele é malvado, ele é, eu acho que eles brincam lá, porque ele não é nada malvado, se a gente vai vendo, né, então elas acessam, né, elas olham para ele de um jeito e se comunicam com ele de um jeito que quebra, né, mas através do sentir. O adulto, ele vai, o adulto, ou através da linguagem da paixão, que é essa linguagem que pode ser mais, que pode transformar através da palavra, né? Que eu acho que é o que a gente faz. Até vocês colocaram no roteiro lá, se é possível, né, a relação entre o adulto e a criança, né, não ser traumática, né? A gente precisa acreditar nisso, né? Porque nós estamos trabalhando exatamente com isso, né? De tentar, de alguma forma, né? E aí que eu acho que entra um pouco a ideia da linguagem de êxito, né? Que é através do que a gente fala, do que a gente pensa, você fazer uma transformação. Então, você vai, que é o que eu disse, que é o impacto estético que você disse, né, Roberta? Eu não sei, porque eu faço às vezes uma miscelânea, salada mista, assim, das teorias, sabe? Mas é um pouco disso, é um trauma que é para abrir, né? Que é diante de uma coisa criativa, né? Então, um adulto pode, através do que ele traz e do que ele fala, ele pode ajudar a criança a ficar mais aberta, mais a se desenvolver, não, né? Mas o que o Ferenc se traz ele apresenta a ternura e a paixão através da confusão. Quando isso, né, provoca um trauma, quando isso desencontra, né? Quando você tem linguagens muito diferentes, que é um adulto enlouquecido, né? Então é a paixão enlouquecida. Essa linguagem aonde existe essa sensação de falta de compreensão de algo, o que aconteceu, né? E a criança não consegue entender. Então, às vezes o adulto, né, pode usar dessa linguagem para ajudar a criança, né? O desmentido, ele pode ser um desmentido estruturante quando você fala assim, olha, isso não aconteceu, tá tudo bem, né? Você pode ajudar a criança a entender a realidade. Agora, se você desmente algo que realmente aconteceu, aí está a confusão. Que eu gosto de pensar dessa maneira, né? Que tem uma parte estruturante do trauma, e um trauma desestruturante, que eu acho que é um pouco que a gente escuta o Nozick falando, né? De que sempre o encontro é um trauma, né? Agora, alguns ferencianos entendem que se não tem o choque, não foi um trauma, entende? Então, não entende isso como um trauma, que não existe trauma estruturante. Agora, tem alguns que colocam como trauma estruturante e trauma desestruturante, né? Quando causa uma distorção no ego, né? Quando vai provocando situações mais graves, né? Muda até o que eles estão chamando de trauma, assim, né? Na hora que vai falar de um trauma estruturante, e a hora que vai falar desse Sim, trauma aqui, quando é trauma e quando não é, assim, parece que até muda um pouco, né, do sim, conceito. Mas eu fiquei pensando numa coisa que eu achei tão interessante, cara, porque quando a gente fala muito disso e dessa parte, né, da sexualidade, da sedução, até a palavra uhum, paixão retoma um pouco disso, a uhum, gente pensa, acho que, não sei se só eu, mas acho que a maioria das pessoas pensa de imediato primeiro no trauma sexual, na é, violência sexual. Mas à medida que a gente foi lendo, foi pensando nas coisas, assim, me veio assim, isso do adulto convocar a criança para ser adulta também, não só no campo sexual explícito, mas que isso pode ser traumatizante em vários níveis, assim. Isso que você falou é super importante, Carol,
Porque paixão, nesse caso, não quer dizer a paixão sexual. Até porque ternura não está isento de sexualidade, né? A ternura é essa sexualidade do perverso polimorfo que está explorando as coisas, que vai seduzir, que vai querer ser o escolhido. Aí começa uma confusão, porque como ela está ali porosa no meio circundante, né? Ela vai entrar no jogo, ela vai brincar, ela vai querer. Então, você vê a criança que dança, que insinua, que se esfrega no adulto. Ela está num jogo. E isso tem sexualidade? Tem. A sexualidade infantil presente, né? Agora, cabe ao adulto entender isso. Porque até mesmo você não precisa ser violento no sentido de abusar, de fato, né, concretamente, mas você pode até falar, para com isso, que coisa feia. Isso é uma coisa que acontece muito. Por que é feio isso que eu estou fazendo? Você pode até, né, dependendo como é que tá, fazer essa coisa assim, que você vai fazendo meio educativa, né, de ir tentando. Estou aqui lembrando da minha filha, muito pequenina, dançando num restaurante, que ela viu o menino que ela achava lindo. E aí ela viu, gente. Aí ela virou uma dançarina de cabaré. Ela passava do lado dele, ela levantava a perna, ela olhava para ele, sabe? E aí ela tava assim, né? Parecia que só tinha ele ali, né? E é um apaixonamento, um encantamento, uma coisa, né? Que como é que você pode? E aí você pode, então, ficar enlouquecido com aquilo, um pai, uma mãe, e já fazer uma grande confusão diante daquela expressão de linguagem de ternura que está rolando ali. E isso é um exemplo bem cotidiano, mas o que eu acho muito interessante, e para mim, o Confusão de Línguas tocou profundamente, que eu acho que é o que a gente encontra mais dentro da nossa clínica, né? Que o Ferenc vai falar de diferentes tipos de traumas. Então, você tem o trauma pelo abuso físico, então, que pode ser tanto sexual quanto surras, quando você agride muito a criança, né? Tem esse trauma, tem também o trauma da ausência de amor, né? Do desprezo, do terrorismo do sofrimento, que eu acho que esse que ele está falando, que ele fala, eu acho que esse é o que a gente mais encontra. E que eu acho muito importante, que é aquele que a mãe ou o pai coloca o filho como um cuidador. Eu acho que isso tem a ver lá com a história do stop, né? Uhum. Às vezes o pai ou a mãe coloca o filho nesse lugar de alguém que vai salvá-lo da própria do buraco, né, do que faltou, né? Então eu acho que aí entram algumas confusões importantes que a gente vê muito dentro do consultório. Então, esse aí, por exemplo, eu fico pensando, tem uma autora que escreveu Histórias de Captura, e ela fala a respeito de mães e filhas que ficam fusionadas e que a mãe coloca no filho, né, é, a função, né, de preencher o vazio existencial daquela pessoa, né? Então, ali tem uma captura, eu gosto dessa palavra, né? Gosto, né? Eu acho que ela fala bem dessa experiência que captura a criança, a vida da criança, a subjetividade daquele sujeito, da criança, e ela fica prisioneira de uma situação. Isso é uma violência e isso é uma confusão de línguas e que não tem nada a ver com agressão, né, com sexualidade. Tem tudo isso por detrás, né, de um outro jeito, né? Eu fiquei pensando tantas coisas de novo, assim, que eu queria comentar, mas eu pensei em falar, eu ia citar na Caixa de Pandora um trechinho do livro da Carla Madeira, A Natureza da Mordida, que eu acabei, estou assim, apaixonada. Mas eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, uma passagem que ela fala assim, ela conta a história, né, de duas crianças, que para mim é a ternura, assim, a demonstração da relação de ternura, e aí
Elas estão brincando e tem uma outra criança com quem ela não se dá bem, e que não se dá bem com ela. Ela não entende por que ela não gosta dela, a outra criança. E essa outra criança fala para ela, cadela, fora daqui, cadela. E aí ela fala, naquela época, para mim, cadela era só, que ela já está adulta contando aqui, cadela era só a mulher do cachorro, não fosse a dona da boca e o tom da voz. Teria soado inofensivo. A conotação de vagabundo e puta que encharcou a palavra de agressividade eu sequer farejava. E desconfio que muito menos Violeta, que era a menina que falava, né? A raiva dela era uma raiva herdada. Ela repetia as palavras que a mãe usava quando falava de minha mãe. Não era assunto nosso. E eu não compreendia o tamanho da ofensa. De maneira que a cadela, que ela soltou para cima de mim, não conseguiu me morder. O que fazia estrago mesmo era o fora daqui. Isso sim me arrasava. Até hoje fico de fora de muita coisa na vida para não correr o risco de ser expulsa. Ela chega em casa e a mãe pergunta o que está acontecendo, que até então ela não falava para a mãe. Aí tem um outro trecho, né, que ela conta. Desandei a chorar. Há meses vinha sofrendo os abusos de Violeta e aquilo veio à tona aos soluços. Eu não conseguia entender direito a raiva que ela tinha de mim e as acusações que me fazia. Eu não tinha sequer vocabulário. Mas as coisas que Violeta falava de minha mãe, eu sabia que eram ruins. E isso bastava para que eu não quisesse que minha mãe soubesse. Pensava que ela podia não aguentar de tanta tristeza, porque ela quase não aguentou quando meu pai morreu. E eu carregava comigo a certeza de que um pouco mais de tristeza poderia matá-la. Mas naquela hora ali, quando minha mãe quis saber de tudo, eu senti um alívio. E aí ela conta para a mãe. E a mãe diz, né? Você não é nada disso, Olivia. E eu prometo que não vou deixar ninguém mais maltratar você. Ela diz. Como eu gostei de ouvir aquilo. Senti que estava sendo resgatada de um longo e doloroso sequestro. Eu acho que tem tudo isso. Tem tudo junto. Né? Tem a confusão e tem o resgate. Porque o que acontece, eu acho que o mais importante, né, o que é traumático, é a falta de acolhimento. Então, você pode passar por situações absolutamente violentas que, se você consegue ser, de alguma forma, acolhido naquilo, que é isso que essa mãe faz nesse momento, além dela, do que ela fala, ela também está falando, ela está devolvendo para ela o lugar de criança. Ela está falando, eu não vou deixar isso acontecer com você. Assim, você tem alguém que cuida de você, você não precisa cuidar de mim, né? Nesse momento, tem algo de um resgate da criança, né? É maravilhoso. E sabe uma outra coisa que você colocou? A frase, né? Cadela sai daqui, eu acho tão bonito. Porque tem a palavra, cadê ela? Cadê ela? E sai daqui, né? A criança traumatizada, ela fica perdida dela. Uma parte dela que vive um trauma, esse trauma que nós estamos falando da confusão, a criança dela fica fora de si. Cadê ela? Alguém que resgate essa criança, é isso que muitas vezes a gente vai precisar tentar encontrar essa criança e resgatá-la e dar para ela de volta esse lugar de criança, aonde ela que tem a ver com essa condição de poder sentir novamente. E nos casos do consultório, trabalhar com esses pais também, né? Porque quando a criança começa a poder voltar a ser criança, os pais estranham, né? Os pais questionam se não está piorando, né? O que está acontecendo? Às vezes também tem uma grande confusão dessa ideia da criança adulta, né? Porque que é o bebê sábio, né? Que é quase um sintoma de um trauma, mas que é muito valorizado, né? Socialmente valorizado. A criança que, olha, ela é tão madura, ela cuida de todo mundo, ela não dá trabalho. Ela não é criança, né? Ela não dá o trabalho que a criança dá. Lembra daquela propaganda da cultura que falava criança não trabalha, criança dá trabalho, né? Eu vi isso no Conselho Tutelar, você lembra? Coisa linda essa frase, né? Então, tanto no sentido do trabalho, como no sentido, gente, criança dá trabalho, né? Vai ficar perguntando, vai ficar falando, por quê, né? Explorando as coisas, né? Então, essa criança que cuida, né? Uma criança adulta,
Ontem à noite, a gente estava num conjunto com alguns amigos e nossa rodinha de amigo tem uma rodinha específica que todo mundo praticamente, todo mundo não, mas quase todo mundo tem filho pequeno, né? E aí um deles estava falando sobre até algo bastante contemporâneo, bastante real, de que a criança hoje em dia não pode sentir tédio, né? Não pode ter tédio, não pode. Enfim, é uma outra discussão essa, né? Mas Uhum. ele virou e soltou assim de repente que a gente não ficava brigando com os pais porque nunca tinha tela. A gente não tinha tela. A gente ia pros barzinhos e ficava rodando por lá e a gente ficava lá e não dava um pingo de trabalho pros nossos pais. Aí eu olhei pra ele e fiquei assim, eu duvido. Eu não acredito nisso. Porque pode ser que você desse trabalho por outras coisas. Você não desse birra porque você não teve um celular, porque não tinha celular. Quando a gente era criança, né? Ele é um pouquinho mais velho que eu, só, mas não tinha celular. Mas criança dá trabalho, né? Eu lembrei com o que você falou agora. E parece que o adulto meio que idealiza que quando ele era criança ele não dava, né? Então, mas tem uma coisa também, né? E, às vezes ele não deu, né, Carol? Uhum. Às vezes É. ele foi esse, né? Que não, porque o que ele está falando não é do tédio, não. É da criança que está brigando, que está brava, porque quer não sei o quê, né? Agora, ele falou assim: a gente ficava lá, a gente não dava trabalho. O que é isso? O que é não dar trabalho também, né? Porque às vezes uma coisa é você brincar e incluir, interagir muitas vezes. Até outro dia eu estava ouvindo vocês falando com o Paulo. Foi muito bonitinho que vocês trouxeram ó, tô fazendo a propaganda do Paulo também, viu? Do Paulo Mick, né? Até porque eu acho que do Paulo, a conversa com a história do Paulo, conversa com a história da Denise, né? Da criança no adulto, né? Agora, com o Paulo, é ser carrasco de si mesmo, né? Aquele lá. Aquele episódio que eu acho que tem muito a ver com isso, a Jogondar é uma ferenciana, gente, que eu tô assim apaixonado nela, assim, ela fala de um jeito, ela fala muito de um jeito muito interessante as questões da linguagem da ternura e da linguagem da paixão, muito voltado para o âmbito político, social. Então, é muito interessante, porque o que ela vai falar é até do discurso dessa linguagem dentro do discurso neoliberal. Eu não sei falar disso, hein, gente, mas ela fala de um jeito maravilhoso, porque ela vai falar que, então ela vai fazer como se fosse uma avaliação, assim, observar o abusador e as crianças, né, da linguagem da ternura, como o sujeito que vai acreditando num discurso, né? Então ela fala de um filme, por exemplo, que tem esse discurso neoliberal, que chega um rapaz e a empresa fala, que eu acho que isso é uma coisa que acontece o tempo inteiro, aqui é uma família, essa empresa é uma família, nós vamos, né? Esse é um discurso hipócrita, como diz lá a hipocrisia que o Ferenc tanto diz, né? Porque não é verdade. Poderia ser? Tem alguns lugares que conseguem fazer um trabalho desse jeito, né? Agora, a grande maioria, né, vai falar que é assim e dali a pouco ele vai vendo que não é daquele jeito. E ele vai, só que fica uma confusão, né? Porque também ele precisa do trabalho, ele sente que ele está exausto, que ele está sendo usado, mas ele não consegue perceber, né? Então, eu acho que essa confusão que a gente vive, né? Podemos nos incluir nisso, né? Onde a gente vai sendo o nosso próprio carrasco. É identificação com o agressor, isso, né? Porque, na verdade, é essa confusão onde você não vê o que estão te falando e o que você está realmente encontrando, né? Então, ela faz esse olhar, assim, de que na política eles podem usar da linguagem, eles vão percebendo quanto que o afeto, falar com o afeto é uma forma poderosa, né? Então, é o poder que isso tem, né? E não é de forma mansinha, não é de forma violenta, né? Ele não está falando, não está enlouquecendo, mas ele está falando, olha, aqui você vai trabalhar, aqui nós somos uma família. É um discurso que traz aí uma mentira, né? Uma hipocrisia. Então, isso é usar do discurso de uma forma a abusar e a confundir o sujeito do que vai acontecer ali.
Lembrei do exemplo que a Luísa deu no episódio, agora falando lá do episódio que a Luísa falou de Ferenzi, da égua. Sim, da por égua isso que sendo domada. Sim, por isso que eu falei que o exemplo que é muito legal assistir o episódio da Luísa, porque eu acho que esse é o Ferenc escreve como é o adestramento do cavalo selvagem, da égua selvagem, em 1912, né? Mas aí, ó, é isso que a Jo Gondar está falando, é como se ela tivesse falando assim, olha, eu fui assistir o adestramento da égua selvagem, né? Que é isso, essa mistura de palavras amorosas e de domínio para um método de hipnose. Você vai fazendo uma confusão com a égua, você vai fazendo uma confusão na cabeça da criança que está ali e que está ouvindo, e que aquela pessoa que está fazendo aquilo com ela é uma pessoa de confiança, que ela está entregue para aquilo, vestindo a camisa da empresa, né? Ele está entregue ali, né? Então, como é que esse jogo de poder, né, está a serviço de quê, né? E aí faz muito sentido esse apagamento do que o Ferenczi diz, porque são coisas que a gente não quer saber. Porque atravessa a nossa existência, né? Ainda mais no momento em que, pensando em contexto histórico, que o capitalismo, né, explode, eclode, explode e explode o comunismo. Não estou fazendo nenhuma analogia a comunismo aqui também, não, mas é um momento histórico em que essa lógica de trabalho, de mercado, é tida como a melhor lógica possível. E aí você trazer que isso é uma sedução meio hipócrita e manipuladora, né? Assim, acho que algo nesse sentido, é uma coisa que a gente não quer saber. E a Jo, ela vai fazendo, construindo todo o pensamento, é muito legal, mas um resumo disso, que eu acho que é importante para a nossa conversa de hoje, e vem disso que você está dizendo, é que ela fala que o adulto, o medo e o ódio, que são as duas paixões que podem, né, hipnotizar o outro, né? Como é que eu faço? Que alguém que pode ser manipulado é alguém que está com medo. Então, e ao mesmo tempo, alguém que manipula, traumatizado, ele vai traumatizar, né? Ele vai gerar medo no outro, para o outro obedecer. Então, a linguagem da paixão, o descontrole, né? É porque a pessoa está com medo, é o medo de ser invadida, de perder as coisas, então eu quero escravizar ou trabalhar, uma maneira de escravizar, né? A criança, o filho, o Ferenc se falava, o próprio paciente, se a gente cria demanda, né? Então ele começa a questionar essa experiência, paciente analista, algumas coisas importantes, por isso ele também foi muito, ele era o enfant terrible, né? Que ele começou a questionar o quê? A ordem do pai, a ordem, né? E tem um trabalho muito lindo da Annette Blaya, que ela fala confusão de línguas entre Ferenczi e Freud. Então, ela vai falar, né, da relação de transferência e contra-transferência que existe entre eles. E aí ela conta que depois que o Ferenczi ele apresenta o Confusão de Línguas, antes dele apresentar, ele passa em Viena, mostra para o Freud, e o Freud fala, não apresente esse trabalho. Você tem questões teóricas que não estão aí de acordo, né? Não apresente. E ele vai e apresenta. E aí o Freud fala para ele, quer ver? Ele fala assim, olha, ele manda logo depois disso, logo depois que ele apresenta, ele manda para ele assim, olha, não acredito mais que você se corrija. Você se distanciou de mim. Não parece aquela mãe que fala assim para a filha, quando a filha toma uma atitude diferente dela, né? Fala para ela assim, sua ingrata, onde já se viu? Eu sempre falei isso para você, você vai lá e faz outra coisa. Gente, é um movimento, né? Bom, você se distanciou de mim. Acredito estar objetivamente em condições de lhe mostrar o erro teórico em suas construções. Mas de que adianta? Estou convencido de que você se tornou inacessível a qualquer reconsideração. Isso é uma carta dele após a apresentação dele. No mesmo tempo, no diário clínico do Ferenc, o Ferenc faz
um desabafo. Uma crise sanguínea sobreveio exatamente no momento em que compreendi que não só não posso contar com a proteção de uma potência superior, mas que, pelo contrário, sou espizinhado por essa potência indiferente, se seguir o meu próprio caminho e não o dela. E aí ele vai falando dessa sensação, né, de que se ele fizer a escolha de ser ele, tanto que ele morre depois, e eles dizem que foi de desencanto, assim, né? Ele teve uma anemia perniciosa e ele veio a óbito muito 7 meses depois desse desencontro, né? E aí ele fala sobre isso, sabe? Eu acho que assim, a gente não pode nunca afirmar que isso aconteceu, mas eu acho que isso mostra um pouco da curiosidade, do que ele vem estudando e do que ele vem vivendo, né? Do que ele vinha observando. Ele também tinha muito essa obediência, essa coisa, e ao mesmo tempo uma criatividade, um pensamento diverso do Freud, né? Então, que ia se distanciando, né? Ele foi criando, e eu acho que tem essa dor, né? Muitas pessoas dizem da morte dele, nesse pedaço do diário clínico, ele fala algo do que ele fala no trabalho de confusão de línguas, que também é essa parte que morre. Se eu não posso ser eu mesmo, né? Ou eu morro, né? Eu acho que daí a ideia até do suicídio, sabe? Assim, como uma maneira de sustentar, e os unicotianos às vezes falam, né, de um verdadeiro self, né, é a última saída de sustentar o verdadeiro self, porque se for para eu viver engolido pela necessidade do outro, né, então é interessante isso dentro da história, dentro da relação dele, esse trabalho da Blaia, né, a Annette Blaia, é muito interessante, né, ela faz uma pesquisa, né, nessa conversa, né, e pensa a respeito do estudo do Ferenc e da vida que ele foi, da relação dele desde a infância e depois com o Freud, né, bem bonito. A gente podia mandar esse trabalho para os nossos apoiadores do Catarse. A gente tem uma coisa que a gente fala menos do que deveria, que é um projeto de financiamento coletivo do Catarse, que as pessoas nos apoiam, né, e recebem algumas contrapartidas, e uma delas é uma newsletter que vai sempre depois do episódio. E aí é depois desse que a gente podia enviar esse trabalho para essas pessoas. É uma revista de Porto Alegre, de 2006, e tem 3 trabalhos, assim, lindos, lindos. Vale a pena, a gente pode mandar? Sim, acho bem legal. Você tem o trabalho, então? Tenho, mando para vocês. Ai, que bom! E quem está ouvindo e quer ter acesso, né, a essa preciosidade e quer se tornar nosso apoiador também, é só entrar lá no catarse.me/Desculpa o Áudio Longo, que lá tem as formas e os valores para ser nossos apoiadores. Isso dito, eu fiquei aqui pensando numa coisa, assim, tanto que realmente a Ferenc conversa com o Winnicott, essa ideia pelo menos que você foi trazendo, de que se o adulto na função ali parental não der conta de suportar o sentimento de ser traído quando a criança, né, ou a outra pessoa, que não necessariamente é uma criança, vai ser ela mesma, se não der para suportar, isso fica insuportável para a própria criança também, né? E eu fiquei aqui pensando, cara, eu tô com isso na cabeça faz um tempão, que eu queria ter tido acesso ao Ferenc antes do meu mestrado, porque eu estudei crianças que tinham irmãos com deficiência. Esse era meu público-alvo, sabe? E são crianças que normalmente são meio esquecidas no churrasco, sabe? Principalmente. E são crianças cuidadoras, né? Uhum. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Principalmente os irmãos mais velhos, os mais novos menos, mas os irmãos mais velhos estavam. Isso apareceu como uma categoria do meu trabalho, falei disso no trabalho, mas eu acho que a discussão teria ficado até mais rica se eu tivesse trazido isso do Ferenc também, porque é muito nesse lugar assim da criança cuidadora e dos pais que não podem suportar que esses filhos não ocupem esse lugar, até por uma dinâmica de possibilidade que eles têm ali, porque as famílias que eu estudei são famílias que estavam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não tinham condição de pagar alguém para cuidar, sabe? Então a família tem que se organizar com o que ela tem, e o que ela tem é uma criança que muitas vezes exerce uma função muito além do que ela dá conta. E é tudo tão triste, aí vai indo numa coisa micro para uma coisa macro e volta para o micro de novo, assim,
num colar de coisas. E isso é tão importante, né, Carol, porque você está falando também, assim, se a gente que tem a deficiência, né, que você está colocando uma deficiência quando nasce, né, com alguma limitação, né, e exige tem uma necessidade especial aí, né, mas a gente pensar também o quanto que essas questões que nós estamos falando também vai deformando, né, o desenvolvimento de uma criança que também vai ficando deficiente, né, em algum aspecto ali, principalmente deficiente na sua relação consigo mesmo, né, que vai roubando dela, então, a infância, o brincar livremente, a viver essa experiência. Até quando você falou, Carol, do tédio, eu fiquei pensando nisso, né? Tem um tédio que é uma apatia, e aí eu acho que é resultado de situações traumáticas, que pode ser uma forma de comunicar, que tem alguma coisa muito importante para ser cuidado, né? Mas tem o tédio, que a gente pode pensar, né? Assim, não sei se aí seria o tédio, mas seria aquela coisa da criança também poder ficar sem fazer nada, né? A vontade de não ter que produzir nada, de ter que brincar ou ter que fazer nada, de poder ser ela, ser só criança, né? Não ter tantos compromissos, ter que responder a tantas coisas, né? Poder se entregar um pouco a esse estado, que eu acho que daí, não sei se a gente poderia chamar de tédio, mas que às vezes é isso que está acontecendo, né? E os pais estão sempre querendo algo que eu acho que tem a ver com esse negócio do neoliberalismo, né, da produtividade, né? Às vezes a criança está lá só contemplando e ela tem que fazer algo. Uma questão importante, essa coisa da deformidade também, né? Então, é uma criança, a gente vai olhar para uma questão e passar por cima da outra, né? Que é uma criança que vai acabando se deformando, se esquecendo, né? Eu acho que isso. E aí a gente tem que considerar tudo isso que você falou também, né, Carol? É o que aquela família tem, como é que ela pode, né? Porque eu acho que também, se ela olhar, se ela conseguir, né, de alguma forma, olhar para essa necessidade, daí eu lembrei agora da Carolina de Jesus, né? No diário dela lá, que eu acho que quando eu leio, eu fico impressionada com a capacidade dela de proteger a criança. Eu não Nossa, li ainda. puxa, gente, olha, eu devia Eu ter também lembrado não. disso antes, lembrei agora desse. Porque, olha, esse Tá na minha listinha. é lindo. Tem uma parte que ela fala, é criança, sabe? Que os Uhum. que eles foram xingar ela na frente da casa dela, então ela pega e ela. Mas eles são crianças, sabe? Uhum. Então, com toda aquela situação tão difícil, né? É, de tanta carência, de tanta falta, tanta sabedoria, né? Tanta noção desse lugar. Sabe o que eu lembrei também agora? Do Muito. filme A Vida é Bela, né? Da capacidade daquele pai, né? De ter uma linguagem ali da ternura para proteger aquela criança num contexto tão atroz. Você sabe que é interessante isso, né? Porque esse filme é um filme, pensando aqui em alguns conhecidos que têm esse filme como filme da vida, né? Eu acho que é um desejo dessa pessoa que eu estava pensando, numa pessoa que tem esse filme como, né? Acho que era o desejo que aquilo tivesse acontecido com ele, né? Que os pais tivessem. Porque de alguma forma, né, ele protege, coloca ele dentro, né, porque tem uma guerra acontecendo ali, né, é uma maneira alucinada, né, Uhum, uhum, mais extrema, né, para uhum. poder. Eu acho que isso daí, se a gente for pensar, a gente pode pensar nesse filme como um modelo também de esperança, né? Porque o infante está lá, ó, tem a guerra, tá tudo, todo mundo morre, destrói tudo e ele está lá, né? Pode ser que dentro, que o nosso paciente também traga esse retrato, sabe, assim, que ele fica lá dentro escondidinho, né? Assim, ali tem a criança viva que está à espera de chegar alguém para resgatar e falar:
vai viver, né? A vida, né? Não só a guerra, né? Não só essas coisas tão absurdas, violentas, né? Onde é interessante assim, essa imagem, né? Que a gente pode construir de uma imagem aonde a gente encontra o dentro, e às vezes vem o paciente, né? Falando, fazendo uma barulheira, né? Mas Uhum. ele está ele tá te esperando e pedindo para você assim, me encontra, vem cá, resgata, né? Eu acho que a gente precisa ir farejando para encontrar a criança, que é a criança que vai fazer a criatividade, que vai conseguir dar um jeito de lidar, inclusive fazer que a sensibilidade, né? Fazer essa confluência dessas línguas, né? Porque é isso que é a nossa ideia da linguagem de êxito, né? É aquela onde você pode usar de uma palavra limpa. Eu lembrei daquela poesia, até trouxe um pouco para pensar um pouco na ideia. Sabe a poesia da Viviane Mosé, que chama Receita para Lavar Palavras Sujas? Vocês conhecem? Eu já ouvi, mas tem É muito tempo. linda, né? Eu não vou falar ela inteira, mas porque ela é longa. Mas ela começa a falar, ela vai dando uma receita para lavar a palavra suja. E aí ela vai falando, vai dando, assim, como é que você vai lavar, né? Então ela começa a dar algumas dicas. E aí ela tenta lavar a palavra vida, a palavra amor, piedade, perda, morte. Ela fala, essas palavras estão encardidas, né? E aí ela fala. O perigo nesse caso é misturar palavras que mancham no contato umas com as outras. Culpa, por exemplo, a culpa mancha tudo que encontra e deve ser sempre alvejada sozinha. Outro cuidado importante é não lavar demais as palavras sobre o risco de perderem o sentido. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias, deixe que se misture em seus gestos, que passeie pelas expressões dos seus sentidos. À noite, permita que se deite, não ao seu lado, mas sobre seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda a sua possibilidade. Se puder suportar essa convivência, até não mais perceber a presença dela, então você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. Não é lindo? É maravilhoso. É lindo. E essa é a receita, né, da confluência das línguas aí, entende? Porque não pode ser uma palavra que está saturada. E você sabe que eu acho que o Bion fez um pouco disso com os conceitos analíticos, né? Porque quando ele muda as palavras, ele dá uma sacudida na gente, né? Porque senão a gente vai falando como algo que a gente já entende. Então, é essa coisa do limpar a palavra como algo assim, desfibrilar a palavra, né? Da vida na palavra, uma palavra que está em contato com o afeto. Seria o encontro dessas duas linguagens, a confluência, né? Nossa, É Carla, isso que a gente perfeito. Eu busca. acho que você respondeu uma coisa que a Carol perguntou lá no início, da angústia que a gente fica com os pacientes traumatizados, muito sensíveis. Me deu a sensação que a Carol estava tentando falar disso, assim, de o que a gente faz, como a gente faz. E aí agora eu tô sentindo isso, assim, como se tivesse uma esperança, né, de nossa, é isso. E eu tô com uma sensação de integração tão grande aqui agora, que não só para a clínica, acho que para uma sensação mesmo, assim, do episódio, da clínica, da vida, assim, de que isso é possível a partir de uma integração também dessas linguagens dentro da gente, assim, é isso que está ficando aqui. Porque eu acho que dá uma oportunidade da gente desmistificar que a linguagem da ternura é a linguagem de passar a mão na cabeça e que a linguagem da paixão, do adulto, é uma linguagem do abuso. Mas não só, da interpretação também, porque fica isso, né? Ou tá passando a mão na cabeça, se é um winnicottiano ferenciano, ou é um analista kleiniano que faz uma interpretação bruto da transferência. Eu acho que uma coisa é a relação com os afetos, né? É afetar e ser afetado.
o afetar a linguagem da paixão, ser afetado, a linguagem da ternura. Ela está mais para ser afetado que ela é mais vulnerável, e o afetar como algo mais. Tô lembrando do Paim falando também, né? Do ativo e passivo, de masoquismo e sadismo, como algo que tem algo de estrutural, né? Também tem, para você falar, para você afetar o outro, tem algo do sádico, porque é você falar mais alto, é você falar com mais potência, né? Ele fala, então, isso é o sadismo estruturante, né? Agora, você usar disso para assustar, para, né? Aí a gente já entra na área da confusão e do poder, de usar disso como um poder de manipulação. Eu acho que vocês falaram do poder no nome do podcast, mas eu acho que de uma forma não do poder de manipulação, mas do poder de transformação, né? De que sim, né? A ternura tem o poder de transformação no sentido para a gente poder fazer qualquer mudança, nós temos que mudar a nossa maneira de sentir, de sentir. Eu acho que a Jo Godard fala muito disso, e ela fala, por isso que algumas pessoas entendem isso e usam isso de uma maneira a manipular, que é a história do adestramento, né? Então a gente tem que ter cuidado. Se a gente também não vai adestrando, se a gente não vai ficando muito adestrado em algumas coisas, e eu acho que tem a ver com essa história também de vamos limpando esse campo, né? Tentando sair do estado hipnótico, né? Estava até lembrando aqui um exemplo disso de um filme, que pode ser já uma caixinha de Pandora aí, né? É aquele filme, o Beleza Americana. Vocês conhecem? É um filme mais antigo, né? Isso foi na faculdade. Uhum. Eu acho que eu só vi na faculdade, depois eu nunca mais vi. Eu gosto de uma cena daquele filme que eu acho muito legal, né? Que é o cara tá lá, é um adulto, tá meio anestesiado, meio perdido com a própria vida, e ele vai assistir uma apresentação da filha, é aquela líder de torcida e tá lá dançando, e quando ele olha, né? Eu acho que essa cena, a cena é uma cena boa para falar do que a gente está falando aqui. Ele fica hipnotizado pela beleza da amiga da filha, que ela começa a dançar, ele não vê mais nada, ele só vê a menina. E ele fica, então, abobalhado e hipnotizado e começa a malhar, começa, né, a querer ficar bonitão e não sei o quê. A filha percebe e acha ridículo, né? Assim, tá percebendo, o pai tá totalmente fora de si, né? Enfim, a cena que eu acho que é muito bonita é a final, quando ele, já tô dando spoiler para quem for assistir, mas é que a ideia é muito mais entender isso, né? Mas o filme é muito interessante e é muito mais que tudo isso, né? Mas ele pega e ele chega quase a transar com a menina. E aí ele está se aproximando dela, eles estão começando uma relação amorosa, de transa mesmo, e ela fala assim, vai com cuidado que é a minha primeira vez. E durante todo o filme, ela parece muito sensual, muito, né? Então, assim, a hora que ela fala isso para ele acorda, porque ele está num transe também, né? Tá ali ela está muito mais à mercê, eu acho que ela está mais na ternura, né? Assim, porque ela está mais, embora ela seja uma adolescente que está lá lidando com a própria sexualidade, mas não seria com ele, né? Com um homem muito mais velho, né? Assim, que é pai da amiga, né? Ali teria uma grande confusão do que estava acontecendo, né? Mas aí ela pega, ele acorda, e aí ele acorda naquele momento, ele coloca um roupão nela e ele faz um sanduíche para ela, né? E aí eu acho muito bonita essa cena onde ele faz isso e ele começa a conversar com ela e começa a perguntar da filha e começa a saber da filha, porque ele também está num transe, talvez muito assustado com o envelhecimento, com o que é a questão da vida dele, né? Porque eu acho que essa é uma questão importante da gente entender, né? A pessoa não são seres horríveis que vão
traumatizar, são seres que também estão em sofrimento, né? Então, é o medo que faz muitas vezes surgir essas emoções apaixonadas que vão lá de uma forma hipnótica também, né? Então, acho que é também fruto de traumas do próprio adulto, né? E vai lá e pode fazer um grande estrago, né? Nesse momento, tem uma saída do transe. Por isso que eu acho que é uma coisa interessante, né? Ele sai, e ele sai exatamente no momento onde ela também se mostra vulnerável, ela fala, vai com cuidado, e aí parece que o vulnerável dela acorda e se comunica com o vulnerável dele, né? E eu acho que é assim que a gente caminha dentro do nosso trabalho também. Quando a gente consegue, né? O Ferenc tem uma frase super linda também, que ele fala que dentro de uma sala de análise tem duas crianças assustadas, né? Agora, o duro é quando o adulto assustado aparece, né? Porque daí ele começa a meter os pés pelas mãos, né? Eu acho que essa coisa de lidar com o próprio medo, com o próprio susto, né? Então, acho que é bem bacana essa cena, sabe? Eu acho que esse filme é mais velho, mas eu acho que tem essa pegada interessante, assim. Ô, Carla, acho que não é à toa que a gente quer te contratar para fazer propaganda do podcast, porque primeiro que quando você foi falando da confusão de línguas do texto, eu fui sentindo que você falou do texto de um jeito, com o seu jeito. E agora você falou do filme também com uma vontade que desperta na gente uma vontade de ir lá assistir o filme. Porque você fala com, não sei dizer, o seu jeito. Com muita vida. Você é Com muito muita viva. vida. Que gostoso, assim, te ouvir, sabe? Me deu a sensação, no final do texto do Ferenc, ele fala alguma coisa assim, no texto ele falou sobre a confusão de línguas, que faltou discriminar o que é a da ternura e o que é a da paixão, né? Ele coloca alguma coisa assim. E eu tô com a sensação que esse episódio, essa conversa com você, possibilitou muito isso. Então, Caramba, assim, Roberto, não fala isso. Eu acho, hein? Eu acho. As pessoas depois podem contar pra gente lá também. E a gente quer te contratar aqui pro podcast para vir sempre. Então, mas eu acho que é exatamente isso que você está falando. Assim, quando pega, é quando juntou as duas coisas, né? Aquilo que a gente está vivendo, né? Que eu acho que foi até isso que aconteceu quando eu ouvi lá a história do Stop. Pegou em alguma coisa que realmente eu via, eu vivia, mas eu não percebia, né? Então, e sabe, aí é outra caixinha da caixa de Pandora. A gente já tá na caixa de Pandora, tá, Carla? Gente. A gente só não avisou, mas estamos, assim, tá? Já foi de forma natural. É esse livro aqui, gente, ó, O Drama da Criança Bem Dotada. Esse é um outro livro que eu achei muito interessante, que ao longo aí, né, do percurso, fez muito sentido, que é a história, né, aqui é uma Alice Miller, é uma psicanalista winnicottiana, então ela vai falar sobre como, bem dotado que ela está falando aqui, é dessa capacidade sensível da criança de perceber o ambiente. E que isso, né, pode, assim, então ela fala assim, o subtítulo aqui, como os pais podem formar e deformar a vida emocional dos filhos, né? Então, é isso, o pai tem esse poder, ele é o adulto, a criança é dependente dele, está ali aberta, entregue a ele, e ele vai formar, ele só não deforma também, né, gente? Nós não estamos falando, mas a parte dele, né, que enlouquece, que não consegue muitas vezes lidar com as próprias histórias, né, com os próprios traumas, pode também deformar. Então, o que eu trouxe esse aqui é mais no sentido de falar também, ela vai fazer todo um trabalho bem bonito, contando um pouco sobre isso, e no final ele fala assim, quem consegue fazer um bom negócio do mau negócio, vira psicólogo, psicanalista, né? É isso que ela fala aqui no final, né? Então, eu acho que também tem isso, né? O desejo, e a gente vai trabalhar, né, com essa ideia de como é que a gente pode ouvir tudo isso, né? Trabalhar não como um salvador de jeito nenhum, né? Porque isso é uma das coisas que, tadinha dessa menina achando que ela vai salvar, a gente também não. Não é como um salvador, né? Um Messias, né?
Mas é como esse resgate, né? Eu acho que o resgate é possível, né? Eu acho que é isso que a gente vai tentando fazer, né? Trabalhar, tentando resgatar a criança viva, a autenticidade, a espontaneidade, para poder brincar, para poder estar vivo, para poder estar mais conectado com o mundo à volta e com Ela o mundo dentro. deu vontade de compartilhar um negócio que eu falei na minha última sessão de análise, assim, que veio, e que não é uma novidade, mas veio como se fosse, sabe? Não sei se fica claro isso, mas que a gente escuta muita pergunta de por que que você escolheu psicologia, né? Quando a gente tá no comecinho do curso e tudo mais. E eu sempre fiquei às voltas dessa pergunta, assim, tentando respondê-la de verdade, sabe? E há um tempão atrás eu cheguei na conclusão de que eu escolhi porque eu gosto muito de histórias. Eu sempre gostei muito de histórias, eu sempre Uhum. vi muito filme, sempre, isso continua sendo verdade, mas veio na minha cabeça, assim, na última sessão. Também gosto muito de saber as histórias. Sempre fui uma criança que queria muito saber, e que eu acho que eu busquei um negócio de querer saber e tal. Isso voltou na minha cabeça com essa história do stop, porque parece que você também ficou com vontade de saber o que ela sabia, para ela saber aquilo, Como é sabe? que você sabia daquilo? Como Como que é que ela você está sabe falando isso? daquilo? Eu quero saber também. Eu acho que isso me movimenta muito, isso do saber, ainda é uma coisa muito grande para mim, assim, do conhecimento e tudo mais, mas que eu acho que o que me fez ficar foi suportar não saber, porque isso é uma coisa muito difícil de fazer. E que eu acho que eu tô vivendo muito disso na clínica, na minha vida, na análise. Acho que todo mundo tá vivendo muito disso, mas eu fiquei muito consciente do quanto eu tô vivendo muito disso. E que vem, assim, acho que o que me pega hoje é que me ajuda a não saber. E eu acho que isso que você acabou de falar retomou isso aqui dentro de mim, assim, também, de que. E que riqueza que tem nisso, né? Assim, de que, tudo que tem de bonito tem de difícil também, mas assim, que coisa rica que é a gente poder experimentar isso e fazer o bom uso de um mau negócio, como você acabou de citar. Sim, é isso mesmo, né? E é tão bonito, né? Essa ideia do não saber, que é exatamente a gente vai achando que é por aquilo, mas não é. Depois a gente vai olhando, né? E podendo ver outras coisas, né? Que eu acho que até lembrei outra dica, que é a Rudinesco, tem um livrinho que ela escreveu, Inconsciente Explicado para o Meu Neto, né? E tem até o iceberg, né? Então, assim, também é isso. A gente começa lá, né? E a gente vai vendo quanta coisa, né? O que daquilo ali, daquela história, né? Me tocou, o que aquilo. Isso reverbera até hoje, não tem, nunca isso se concluiu, nem vai concluir, né? Eu acho que isso fica em aberto, né? E voltou aqui agora nesse momento para contar e falar um pouco da linguagem e do meu começo aí, mas eu acho que é isso também, né, Carol? É exatamente o que a gente não sabe que vai levando a gente, né? E tolerar isso e poder conviver com isso é maravilhoso, mas para isso também, né, eu acho que a gente precisa ter é, um trabalho, né, de poder cuidar de feridas profundas que impedem a gente de poder, né, porque a gente até fala, e eu acho muito bonito isso da análise, né, do mistério, de sustentar, da capacidade negativa, né, acho que isso é tudo, mas conseguir ter essa condição precisa um desenvolvimento e a gente precisa ter as nossas feridas um pouco cicatrizadas, né? Porque quando essa ferida, eu falo assim, se você põe a mão na parte que tá, você tem um machucado, você põe a mão longe, você continua pensando, você continua conseguindo aguardar, você continua. Põe o dedo na ferida. Você não pensa, você não sabe quem você é, você não. Então, né? Sim, né? Eu acho que tem todo esse lado maravilhoso do trabalho, mas que também tem algumas pessoas que chegam com dores tão intensas e tão profundas, né? Que tem um trabalho para conseguir tolerar, né? Ter essa capacidade de espera, de a gente vê que me fala, o que que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? Eu quero saber, né? Eu acho assim, eu quero, né? Eu quero me salva, né? Eu acho que tem um desespero que não é só de uma ideia mágica, mas é de uma urgência, né, Carol? Que às vezes chega, né?
E a gente fica apavorado também, porque ao mesmo tempo você está ali diante daquilo, de alguém que está sofrendo muito, né? E você tem teu limite também, né? É muito mais um play do que um stop. É verdade, né, Benito? Que lindo! É um play de dar play, é um play de brincar. De brincar, né? De brincar. Eu tinha pensado só no dar play. Como é bom construir junto, né? E outra coisa agora que eu pensei também, né? O stop também tem lá, a gente tem uma letra e a gente tem que ligar ela, né? Formar palavras também, né? Também tem algo, né? Que você surge de um stop, né? Uma coisa meio inesperada e que você tem que buscar e construir palavras, sentidos, né? Também tem isso, né? A gente até coloca agora no stop como estou me sentindo, né? Minha sogra né? Pra gente. Minha sogra é ótima. Ela resiste a todas as gerações, né? Porque as minhas afilhadas adoram. Vai criando outras maneiras de explorar o que a gente está sentindo lá nas profundezas. Muito bom. Ô, gente, eu queria só da caixinha de Pandora, eu acho que acabei já falando algumas coisas, mas assim como a Roberta, eu trouxe um livro e eu queria ler um pedacinho. Posso? Pode. Ó, o livro é A Pequena Coreografia do Adeus, né? Tá na minha listinha também, tô ensaiando faz um tempão. Eu também. Olha, gente, eu não quero nem explicar por que eu trouxe, porque eu acho que vai perder Eu só peguei esse pedacinho aqui, que eu acho que isso aqui fala do que a gente falou hoje o tempo todo, né? É logo o comecinho do livro, então eu não vou tirar nenhuma graça. Eu acho que ela tem um jeito de escrever que já, até na maneira como ela escolhe as letras, que tem letras grandes, letras pequenininhas, já faz também muito dessa conversa com ternura e paixão no visual do livro, assim, conforme você vai lendo, a experiência de ler o livro. Mas ela diz assim, logo no comecinho. Nesse dia na praça, eu estava com uma amiga do bairro, a mãe dela que nos trouxe de carro. Agora lia um jornal enquanto nos esperava. Ela era mais bonita do que a minha mãe. Cheirava melhor também. Tinha um cheiro de erva doce, despreocupado. Já minha mãe tinha cheiro de banana sem casca. Banana sem casca estragando. Estava sempre ocupada com os afazeres domésticos e com as demandas emocionais da própria existência. De vez em quando, deixava eu sair para brincar com alguém. Isso se eu já tivesse secado a louça, estendido a roupa e assistido à sua fúria contra as injustiças que lhe eram dirigidas. Resumindo, quando minha mãe não precisava mais de público, então eu podia sair para brincar. Brincar tá desse tamanho. Foi o caso do dia na praça. E quando chegamos, minha amiga, a Tetê, queria montar uma cidade. Trouxe bola e energia nas mãos. Ela estava infantil, de um jeito ridículo, muito acesa, se importando pouco com os meninos que passavam por nós. Já eu estava mais introspectiva. Queria brincar de vida íntima das bonecas. Por isso, me afastei um pouco e, enquanto a Tetê, toda solta, fazia um grande castelo no ar, eu levantei timidamente a minha boneca, Nádia M. Imaginei que era o dia do batismo dela. Eu não queria ser uma mãe como a minha. Gostaria de ser mais parecida com a mãe da Tetê. Por isso, fiquei olhando o vento, agraciar o cabelo da dona Sandra e também as folhas do seu jornal. Depois levantei o rosto e deixei que o vento agraciasse a minha vida. Estava fazendo nascer uma boa mãe em mim. Não é lindo? Bom, eu não vou nem falar nada. É só deixar, né? Porque eu acho que tem algo disso, assim, né? Dessa busca de não repetir, de não ser essa mãe, aonde se corre um risco muito grande, né? Que eu acho que a gente fala da identificação com o agressor, é essa assim, se eu não posso cuidar disso, eu reproduzo isso porque aquilo está em mim, né? Foi assim que eu me defendi o tempo inteiro disso, né? Mas ela tem aqui, eu acho que essa condição de poder olhar para isso. Isso traz para ela uma condição de tentar
o batismo, né? Eu acho que não só do bebezinho dela, mas dela própria, né? Mas eu acho que ali está tão presente, né? Ela vê essa criança viva, criança que está podendo brincar livremente, sem preocupação. E é isso, né? Eu acho que é doído e ao mesmo tempo importante da gente poder olhar. Nossa, Então, essa é uma dica. Tá vendo? super dica. E você, Carol? Eu queria indicar o episódio que a Carla falou, que é o que com a Luísa. Tava lá na minha listinha, se chama Trauma, Ferida que não Muito bom, cicatriza. muito bom. E eu lembrei também, à medida que a gente foi dando as coisas, do episódio que a gente fez com a Marina, que chama O que Significa Ser Confiável. Foi o segundo episódio que a gente fez com a Marina Reigado. E parece que conversa bastante. Durante a nossa conversa, eu lembrei de um livro que a gente já citou umas 457 vezes aqui nesse podcast, que é da Eliane Brum, que é o Uma Uma, Duas. duas. Veio muito ele na minha cabeça. Sim. E eu também queria indicar o Pequeno Príncipe, que estava lá na introdução também, mas que eu acho que traz muito a linguagem da ternura também ali. Carol, você sabe que esse Uma Duas, hoje eu falei das histórias de captura, a autora que escreve, ela escreve todo o livro dela em cima do Uma Duas, da Eliane Brum. Talvez seja por isso que ele tenha vindo na minha cabeça também. Não, aquilo ali é uma história de captura muito forte e é muito bacana. E tem esse efeito, igual na pequena coreografia do Adeus, que aqui ela mexe com o tamanho das letras, mas ela coloca com as cores, né? A cor da mãe, quando a mãe fala é uma cor, quando a filha fala é outra cor. Não sei se o seu livro é assim. O meu não é. A letra é diferente. A letra é diferente. A letra é diferente. O meu é um pouco antigo, ele era rosa e laranja. Então, Você assim, já tinha ouvido falar mesmo. é super interessante. Quando era uma, é bem interessante isso. E eu acho que a beleza desse livro, Carol, pelo menos o que foi me remexendo dentro de mim, é isso. Que às vezes a gente fala assim, que ódio dessa filha, que ódio dessa mãe. Pena, que dó dessa menina, que dó dessa mãe. E aí você vai vendo, né, que não tem, né, quem é a vida, não tem. Tem uma carência de condição de lidar com aquelas questões, né? Então, uma coisa impressionante e muito importante. Acho que é uma dica muito importante para a gente, enquanto analista, assim, né, no nosso trabalho, né, de sair desse lugar de polícia e bandido, né? Quem é quem, né? Eu acho que é claro que a gente nunca está nesse lugar, mas às vezes a gente é convocado, né? E você, Rô? Eu acho que os melhores filmes, os melhores livros são esses que passam essa mensagem, que se aproximam da vida real, né? Não algo que tem o mocinho e o vilão. E eu acho que todos os livros da Carla Madeira são cheios disso. Com muitas camadas, com muita profundidade, mas eu acho que esse é meu preferido, A Natureza da Mordida. Não sei se é porque eu acabei de ler ele, né? Os outros já têm um tempo, mas tô apaixonada, assim, acho que tem tudo do que a gente foi falando aqui, da confusão de línguas, da beleza da linguagem da ternura, da culpa, na hora que você estava falando da culpa, né, que tem que lavar separado, né, o quanto... Porque a identificação com o agressor é exatamente a introjeção da culpa. Isso que eu estava falando na hora que eu fui falar lá do Paulo, e eu acabei não completando, né, o raciocínio, porque eu acho que essa é uma coisa importante, né? Não é simplesmente a introjeção, né, mas é a introjeção da culpa do agressor que fica dentro da criança nessa grande confusão, né, deformando. Tem um pedacinho da poesia da Adélia Prado que chama Atávica, que ela fala assim, ó, minha mãe me dava o peito e eu escutava o ouvido colado à fonte dos seus suspiros. Ó meu Deus, meu Jesus, misericórdia. Comia leite e culpa de estar alegre quando fico. Ai! Que forte. Esse também é um desenho, né? Assim, um retrato, né? Assim, tá aqui, ó, né? Tá mamando leite e culpa, né? Essa coisa. Aqui no livro da Natureza da Mordida, ele traz também uma dimensão da culpa, uma culpa, não sei se posso colocar assim, a culpa não sei se é sempre narcísica, mas uma culpa que vem, não queria dar muito spoiler, mas assim, o pai da história, ele se prende e deixa de viver uma vida por conta de uma culpa de algo que ele acha que ele cometeu.
É isso, é isso. Que é essa que é uma morte de uma parte, né? Fica lá, prisioneira, aprisionado, né? Sim. Encarcerado, né? Vale muito a pena, gente. Leiam, 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 leiam. Ô, Indico Roberta, muito. mas eu não sei se foi você ou se foi a Carol, que no da Luísa falou sobre o primeiro da Carla Madeira. Tudo é Rio? Eu não sei Tudo é mais se Rio. fui eu ou se foi Tudo é você. Rio. Não é nem o primeiro, né? O premiado, né? O que primeiro, né? Não é nem o primeiro, mas falou sobre o Tudo é Rio porque falou sobre a Lucy, né? Uhum, E eu acho que o Tudo é Rio também é todo uhum, recheado disso, né? uhum. Esse é outro que a gente já indicou Muito. 457 vezes. Mas é muito. Eu acho que é um tema, né, Roberta, dessa autora, que ela, né, Sim. que ela circula por aí, né? Sempre Maravilhoso. tem algo de nós, né? Muito legal. E tanto que ela tem aquele capítulo que tem lá dor, né? Uhum. Então é muito legal, acho que. Lembrei também de um filme que é atual, que eu gostei bastante, que é Os Segredos de um Escândalo. Tá na Prime Video. Vocês assistiram já? Não? Vale a pena. É uma história verídica de uma mulher que se relacionou com um menino de 13 anos e ela tinha 36. E eu acho que ali a gente vê muito a identificação com o agressor, porque ela foi presa, mas aí ela estava grávida, depois ela engravida de novo dele, eles acabam casando, morando junto, e o filme, eu tô contando o filme, né? Mas é uma história verídica, mas vale a pena assistir, porque o filme é com a Natalie Portman, com uma outra muito boa, Juliana Moore, maravilhosas, e o ator que faz o moço também, muito bom. E eu acho que a construção que eles fazem, que é uma ficção, apesar de ser baseada numa história real, é uma construção muito boa, porque ela não vem desse lugar de moralismo. Então, vem do lugar da gente se colocar no lugar de todos vários os lugares. personagens. Em todos os lugares. Muito bom. Que é isso que eu acho que eu falei do livro do Uma Duas, né? É esse lugar onde você se vê nela, você se vê na filha, você se vê na mãe, você se vê. Que eu acho que isso que é importante, né? Gente, agora eu pensei no teatro também, que teve aqui em Ribeirão agora há pouco tempo, que chama Brian ou Brenda. Gente, maravilhoso. Maravilhoso, assim, incrível. Eu nem vou falar aqui muito, assim, ele conta a história, não sei se eu já citei ele aqui, acho que não, né? Porque a gente fez um episódio sobre transexualidade, transgêneros, mas ele traz muito dessa discussão, e é uma história também verídica, uma história trágica, mas o que me chamou a atenção agora de lembrar, de contar, é que os personagens, todos os atores, eles têm saias, calças, tênis, blusas, camisetas, e eles, ao encenar cada personagem, eles ficam com uma plaquinha, porque todos os atores são todos os personagens. Gente, é genial. Gera uma confusão, e eu acho que tem toda uma questão que eles querem provocar na gente. É genial. Nossa, se tiver a oportunidade, assistam. Tem muito mais a ver com a capacidade de empatia, né? A capacidade com essa coisa de empatia. Mas isso é a potência da ternura e, ao mesmo tempo, o risco da ternura, né? Porque por estar empático, né? O outro pode usar daquilo, né? E mistura, né? E se mistura demais, o negócio também não tá saudável. Meu Deus, acho que a gente poderia ficar aqui pra sempre. Temos muita coisa a sair pra gente. Sinceramente, Carla, o sentimento que eu tô aqui é que bom que essa conversa só tá sendo gravada, sabe? Esse é o sentimento, porque eu tô me sentindo transformada, a sensação de integração continua aqui, e eu tô com muita vontade de ouvir de novo tudo que a gente conversou, que é algo que eu acho que o podcast proporciona muito pra gente, assim, para além desses encontros muito vivos e muito ricos, que eu tenho certeza que foi hoje, eu posso falar pela Rô também, porque eu acho que não tô sentindo sozinha, tenho certeza. É da experiência compartilhada, né, também, isso. Que bom que a gente pode revisitar Dona isso. Roberta e Dona Carol, eu acho que é bem isso mesmo, né? Fico feliz que a gente tenha conseguido, né? Mas é aquilo que eu disse lá no começo, né? Eu acho que o podcast de vocês tem essa potência, né? Esse poder da ternura aí que vocês colocaram lá no tema, né? Tem, porque junta, né? Vocês estão... A gente vê também a relação entre vocês duas, de muita afetividade, amorosidade, isso é muito legal, né? Então, eu acho que isso é potente. É isso que a gente precisa mesmo, né? Ter esse tipo de conversa.
Então, eu que agradeço em nome de todo mundo que está lá, porque eu também sou essa, também visto essa roupa de ficar ouvindo vocês e ficar ouvindo a história de cada um que vem, conversa com vocês, e vocês escutam com o maior cuidado, amor. Então, foi muito legal, eu agradeço vocês por hoje e pelo podcast. Carla, muito obrigada. Assim, a gente fala, né, volte sempre, mas é real. Logo a gente vai bater na sua porta de novo, viu? Eu volto, com muito prazer. Muito obrigada, viu, menina? Obrigada. Obrigada a você. E até a próxima. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Natália, Sônia e Terezinha. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!